Tem certas histórias que marcam a gente, não é? E uma delas, com certeza, é O Pequeno Príncipe. Hoje a gente vai revisitar essa jornada incrível de um piloto que se perde no deserto e encontra um príncipezinho de outro planeta. É uma análise para a gente lembrar de uma coisa que, às vezes, com a correria da vida adulta, a gente acaba esquecendo. O que realmente importa, a gente não vê com os olhos. E tudo, mais tudo mesmo, começa com esse desenho aqui. Se a gente mostra isso para um adulto, a resposta é quase sempre a mesma. Ah, é um chapéu. Simples, né? Mas na cabeça do nosso narrador, quando ele era criança, era algo muito, mas muito mais legal. Uma jiboia que tinha acabado de engolir um elefante. E é justamente essa diferença de olhar que vai guiar a história inteira. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito, né? É exatamente esse o ponto. O choque entre o mundo cheio de imaginação das crianças e o mundo super prático e literal dos adultos, que parecem precisar de um manual de instruções para tudo. Então, essa frustração com o mundo dos grandes foi crescendo com o narrador. Ele até desistiu do sonho de ser pintor e virou piloto. Mas sabe o que ele fez? Ele guardou o desenho número 1 dele. Virou uma espécie de teste secreto. Um teste para ver se ele encontrava alguém que, ao invés de um chapéu, conseguisse enxergar o elefante dentro da jiboia. O problema é que ninguém nunca passava no teste. E por causa disso, ele se sentia muito sozinho. Voava pelo mundo todo, conhecia um monte de gente, mas no fundo não tinha ninguém para conversar de verdade. Aí, para se encaixar, ele acabava falando das coisas que os adultos gostam: bridge, golfe, política, gravatas. E essa solidão toda o acompanhou até um dia em que o avião dele quebrou. E não foi em qualquer lugar. Foi bem no meio do deserto do Saara. Imagina só, a quilômetros de distância de qualquer pessoa, mais isolado do que nunca. E é aí que uma coisa completamente extraordinária acontece. No meio do nada, ele acorda com uma vozinha dizendo exatamente isso. Não era um pedido de ajuda, de água, nada disso. Era o pedido mais estranho e, ao mesmo tempo, mais sério que alguém poderia fazer naquela situação. Um pedido por um desenho. O piloto, que não desenhava nada a sério desde os 6 anos de idade, resolve tentar. Mas o Pequeno Príncipe se mostra um crítico bem exigente, viu? O primeiro carneiro que ele desenha é logo rejeitado. Não, esse aí parece muito doente. A segunda tentativa também não dá certo. O príncipezinho deixa claro que não quer só um desenho qualquer. Ele quer a ideia de um carneiro. E ele sabe muito bem que um bicho com chifres não é um carneiro, é um bode. Aí o piloto, já ficando sem paciência com a cabeça no motor quebrado do avião, tem uma ideia. Ele desiste de desenhar o bicho em si. Em vez disso, ele rabisca uma caixa e diz: "O carneiro que você quer está aí dentro." Foi uma aposta total na imaginação. E, para total surpresa do piloto, o rosto do príncipezinho se ilumina. Era exatamente aquilo. Ele não queria um desenho perfeito. Ele queria a possibilidade, o mistério que a imaginação traz. E naquele exato momento, o piloto finalmente encontra alguém que fala a mesma língua do desenho número 1 dele. A partir daí, o piloto começa a entender. O príncipe vem de um lugar onde as coisas têm um valor diferente. Para os adultos, os números são tudo. Quanto custa uma casa, qual a idade de uma pessoa. Já para o príncipe, o que importa é o som da risada, o jeito de falar, o desejo de ter um amigo. Coisas que simplesmente não dá para contar. E o príncipe vai ensinando muitas coisas para o piloto. Uma das primeiras lições, e uma das mais importantes, é sobre um perigo que existe no planeta dele. Um perigo que começa pequeno e quase invisível: os baobás. Olha, os baobás começam como sementinhas bem pequenas, fáceis de confundir com outras plantas boas. O problema é que, se a gente não arranca eles logo no início, as raízes crescem, se espalham por tudo e, no fim, arrebentam o planeta inteiro. É uma metáfora muito forte sobre a importância da disciplina, de cuidar dos pequenos problemas e dos maus hábitos antes que eles virem uma catástrofe. Mas antes de chegar na Terra, o Pequeno Príncipe fez uma viagem, sabe? Ele visitou outros asteroides bem pequenos, e cada um era habitado por um tipo diferente de pessoa grande. E essas visitas são, na verdade, uma crítica genial às manias e obsessões que a gente vê no mundo adulto. No primeiro planeta que ele visitou, por exemplo, ele conheceu um rei. Só que era um rei bem peculiar. Um rei sem ninguém para governar, desesperado por um súdito só para ter o prazer de dar uma ordem. A autoridade dele era uma farsa, porque ele só mandava acontecer coisas que já iriam acontecer de qualquer jeito. É uma crítica àquela busca por poder pelo poder, sabe? Sem propósito nenhum.
seguindo viagem, ele dá de cara com o vaidoso. Pro vaidoso, todo mundo é um fã. A única coisa que ele quer na vida é ser admirado, aplaudido. É uma necessidade que o deixa completamente sozinho, porque ele simplesmente não consegue ouvir nada que não seja um elogio. Quase uma previsão dos nossos tempos de redes sociais, né? Onde a validação dos outros muitas vezes vale mais que uma conexão de verdade. Depois o príncipe encontra figuras ainda mais tristes. Tem o bêbado, que está preso num ciclo sem fim. Ele bebe para esquecer que tem vergonha de beber. E tem também o homem de negócios, que é o retrato perfeito da nossa obsessão por produtividade. Ele passa o dia inteiro contando as estrelas, dizendo que é o dono delas, só para se sentir rico e importante. E sabe o que todos esses personagens têm em comum? A solidão. Cada um deles, com sua obsessão séria, mandar, ser admirado, esquecer, possuir, acaba perdendo o que é mais importante: a conexão com os outros, as amizades de verdade, a beleza que existe no mundo. Eles vivem em suas próprias ilhas, presos numa lógica que não faz o menor sentido. É só quando chega na Terra que o príncipe aprende a lição mais valiosa de todas. Ele estava se sentindo super sozinho e até meio enganado porque descobriu que a flor dele não era a única do universo. E é nesse momento que ele encontra uma raposa. A raposa então pede uma coisa para o príncipe, que ele a cative. E ela explica que cativar é muito mais do que só domar ou amansar um animal. Cativar significa criar laços. É o que faz com que uma pessoa se torne especial e única para outra. A raposa explica. Antes de ser cativada, ela era só mais uma raposa igual a 100.000 outras. Mas, depois que o príncipe a cativasse, ela se tornaria única no mundo para ele e ele para ela. É esse processo que exige paciência e dedicação que dá o verdadeiro valor às coisas e às pessoas. E aqui está o segredo da raposa. É o coração de toda a filosofia do livro. Aquela visão dos adultos, focada só no que é visível, nos números, nas aparências, é uma visão limitada. A compreensão de verdade a gente só alcança com o coração, com o que a gente sente, com os laços que a gente cria. No final das contas, o pequeno príncipe entende. No meio de um jardim com 5.000 rosas, a rosa dele é única. Não por ser a mais bonita, mas pelo tempo que ele dedicou a ela, pelo cuidado, pelo laço que eles criaram. A grande lição é essa: a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. E a pergunta que a história deixa no ar não é para o príncipe, mas para todos nós. O que, nas nossas vidas, a gente escolheu cativar? O que, no fundo, é essencial de verdade?